pessoal! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo das leis da termodinâmica. No vídeo de hoje falando sobre a segunda lei. O que a segunda lei ela vai dizer para a gente? A segunda lei da termodinâmica ela fala que é impossível construir uma máquina térmica que transforme 100% da quantidade de calor recebida em trabalho. Então é impossível construir uma máquina térmica que tenha 100% de rendimento. Por quê? Sempre vai haver perda, troca de calor entre os componentes da máquina, entre o ambiente, e vai haver perda dessa quantidade de calor recebida aí pela máquina. Então é impossível transformar toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Como a gente não consegue construir máquinas térmicas que tenham 100% de rendimento, a gente consegue calcular o valor desse rendimento entendendo como funciona uma máquina térmica. As máquinas térmicas elas vão funcionar a partir de duas fontes com temperaturas diferentes, uma fonte quente e uma fonte fria. Então, uma máquina térmica, basicamente, ela vai funcionar com uma fonte quente fornecendo calor, uma parte dessa quantidade de calor recebida ela é transformada em trabalho e uma parte ela vai ser perdida. E aí a gente tem a troca de calor da fonte fria. Então uma máquina térmica ela vai funcionar basicamente entre duas fontes, uma quente e uma fria, e ela vai ter como resultado a realização de trabalho pela máquina. Como vai funcionar esse rendimento de uma máquina térmica? O rendimento de uma máquina térmica vai depender do trabalho realizado, então desse trabalho aí que a máquina vai produzir, e a quantidade de calor absorvido, a quantidade de calor que a fonte quente vai fornecer para a máquina. E esse trabalho realizado pela máquina, ele vai ser a diferença entre a quantidade de calor que ele recebe da fonte quente e a quantidade de calor perdida para a fonte fria. Então, esse trabalho realizado aqui, ele pode ser escrito como uma diferença entre a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pelo calor absorvido. O calor absorvido é a quantidade de calor da fonte quente. Então, essa equaçãozinha aqui vai ajudar a gente a calcular o rendimento de uma máquina térmica. Se a gente olha para essa equação, a gente pode simplificá-la, tá? Como a gente tem aqui quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, quando a gente resolve essa fração aqui, essa subtração, o que a gente encontra? Essa fração sobre essa vai dar 1, né? Porque são valores iguais, então vai ficar 1 menos essa fração aqui, ó, quantidade da fonte fria sobre a quantidade da fonte quente. Então, o rendimento de uma máquina térmica vai ser igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Quando a gente pensa em máquinas térmicas, a gente está falando, por exemplo, do motor de um carro. Então, quando a gente pensa em máquinas térmicas reais, como o motor de um carro, por exemplo, a gente percebe que o rendimento dessas máquinas térmicas reais são bem abaixo de 100%. Então, a gente não consegue construir uma máquina, né, um motor que consiga transformar 100% da quantidade de calor que ele recebe, 100% de calor da fonte quente em trabalho, sem haver nenhuma perda ali no caminho. Isso violaria essa lei da natureza, essa segunda lei da termodinâmica. O que a gente pode fazer é construir máquinas que operem em ciclos que obedeçam algumas transformações que nos dê o máximo de rendimento. Esse tipo de máquina que tem transformações específicas e que nos dão o máximo de rendimento são chamadas de máquinas de Carnot, tá? São máquinas que obedecem ao ciclo de Carnot, que é um ciclo que obedece transformações isotérmicas e adiabáticas que conseguem nos fornecer o máximo rendimento para esses motores. Então vamos ver agora como é que funciona o ciclo de Carnot. Como eu falei anteriormente, o ciclo de Carnot ele vai ser uma transformação cíclica que ele vai ter
transformações isotérmicas e adiabáticas intercaladas, e esse tipo de ciclo ele vai permitir que a máquina térmica que opere dessa forma tenha o rendimento máximo. Mas atenção, rendimento máximo não significa que o rendimento vai ser 100%. Quer dizer que máquinas que operam com ciclo de Carnot, elas vão atingir um rendimento máximo, mas vai ser bem abaixo de 100%. Então, cuidado com isso daí. Então, como eu falei, o ciclo de Carnot é um ciclo que ele opera com transformações isotérmicas, quer dizer, temperatura constante, e transformações adiabáticas, que não há troca de calor. Então, ela vai operar da seguinte maneira: uma isotérmica intercala com uma adiabática, uma isotérmica intercala com uma adiabática. Então, sempre eu vou ter isoterma, adiabática, isoterma, adiabática. Vai estar intercalado e seguindo esse ciclo. Esse gráfico PV aqui, pressão por volume, está representando esse ciclo de Carnot. Eu tenho a transformação entre o ponto A e B isotérmica, então eu tenho aqui uma expansão isotérmica, ó, o volume aumenta com temperatura constante. Depois eu tenho uma expansão adiabática, o volume continua aumentando, mas sem troca de calor. Depois eu tenho uma compressão isotérmica, então agora o volume diminui com temperatura constante. E depois eu tenho uma compressão adiabática, o volume continua diminuindo sem trocar calor. Então eu tenho um ciclo: expande com temperatura constante, expande sem troca de calor, comprime com temperatura constante, comprime sem troca de calor. E vai ficando esse ciclo aí. Esse ciclo é o ciclo de Carnot. Uma máquina que opere dessa forma vai produzir um rendimento máximo, abaixo de 100%, mas um rendimento máximo. Como vai funcionar o cálculo de rendimento de um ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot, o rendimento de uma máquina que opere com ciclo de Carnot vai depender das temperaturas. Lembra que eu falei lá? Uma máquina térmica sempre vai funcionar entre duas temperaturas diferentes, uma temperatura da fonte quente e uma temperatura da fonte fria. Então, esse rendimento depende dessas temperaturas. O rendimento no ciclo de Carnot vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que, para o cálculo do rendimento, a gente sempre vai usar os valores de temperatura em Kelvin. Então, a gente sempre vai buscar trabalhar com a unidade de temperatura em Kelvin. Esse é o funcionamento do ciclo de Carnot, que vai fornecer para a gente o máximo rendimento de uma máquina térmica. Para finalizar o nosso conteúdo de termodinâmica, a gente vai ver agora a entropia. O que vai ser a entropia? A entropia ela vai ser a medida da desordem do universo. O que significa isso? Como a gente viu, em processos termodinâmicos é impossível a gente transformar toda a energia térmica, toda a quantidade de calor inicial em trabalho, em energia mecânica. Então, sempre vai haver alguma perda no sistema termodinâmico. A gente nunca vai conseguir transformar a totalidade da quantidade de calor em trabalho. A gente não vai conseguir transformar o total de energia térmica inicial em energia mecânica. Então, essa quantidade de energia que ela é perdida, a gente vai chamar de entropia. Então, a entropia ela vai ser a parcela de energia que não foi aproveitada na forma de trabalho, que não foi aproveitada na hora de transformar a energia térmica em energia mecânica. Essa parcela de energia que não foi aproveitada e que foi perdida, que a gente vai chamar de entropia, ela vai ter uma característica. Quando a gente pensa na entropia do universo, a quantidade de energia então está diminuindo, porque em todos os processos termodinâmicos a gente sempre vai estar perdendo um pouco dessa energia, a gente não vai estar transformando a totalidade de energia térmica em energia mecânica. Então a energia do universo vai estar diminuindo, mas a sua entropia vai estar aumentando, a desordem vai estar aumentando. Então, essa medida de entropia, essa medida de desordem do universo, ela vai poder ser calculada como? Ela vai ser
a energia não aproveitada igual a temperatura vezes esse valor de entropia, que a gente vai representar pela letra S. Então, a entropia ela vai depender da quantidade de energia que não foi aproveitada e da temperatura. Então, sempre que a gente estiver pensando em funcionamento de máquinas térmicas, a gente tem que levar em consideração essas leis da termodinâmica, a primeira lei, que fala sobre a conservação de energia, e a segunda lei, que fala dessa impossibilidade de transformação de energia térmica total em energia mecânica, em trabalho. E isso dá para a gente, então, a medida de entropia, essa medida de desordem do universo. O que quer dizer isso? Como esses processos vão ocorrer sempre com alguma perda de energia, essa perda de energia ela vai estar sempre aumentando. Então, se essa perda de energia está aumentando, quer dizer que a energia do universo está diminuindo, mas essa energia que está sendo perdida está sempre aumentando, então essa entropia sempre vai estar aumentando. Então, a gente pode pensar que o funcionamento de uma máquina térmica sempre vai estar atrelado a esses limites da primeira e da segunda lei da termodinâmica. E aí, a gente vai desde o motor de carro, que é uma máquina térmica, até o corpo humano, que também vai ser tratado como uma máquina térmica. Por quê? O corpo humano, ele também vai transformar energia, então a gente também funciona como uma máquina térmica. E o corpo humano, por exemplo, é uma máquina térmica que tem um rendimento aproximado de 25%. Então vejam que máquinas térmicas têm rendimentos bem baixos quando a gente pensa em máquinas ideais que deveriam ter rendimentos de 100%. E a gente não consegue construir essas máquinas por causa da segunda lei da termodinâmica.